mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, A Teoria das Restrições na Prática, e bebendo sempre água limpinha da fonte. Mas, para essa água continuar limpinha, translúcida e principalmente com mais valor para você que está nos assistindo aqui, nada melhor do que conversar com a doutora Tereza Cristina de Oliveira Ramos. Não para por aí não, Oliveira não para por aí não. Como é que tá, Tereza? Tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Não, é um prazer, é todo meu, Fabiano. Tereza, vamos começar aquecendo os motores com a pergunta mais fácil de todas. Para quem ainda não teve o prazer e a oportunidade de te conhecer, por gentileza, se você pudesse apresentar sem dizer o que você faz, eu agradeço, Tereza. Eu sou a esposa do Francisco, eu tenho 44 anos, eu adoro um desafio, eu adoro ser desafiada, e no dia a dia essa questão de resolver problemas ou procurar soluções é sempre muito legal. Gosto demais disso. Tá no meu eu interior aqui, vivo. Sensacional. Ou seja, a doutora Tereza é aquela eterna desacomodada, é ou não é? É isso aí. Sensacional. E me diz aí, já que nós estamos no canal A Teoria das Restrições na Prática, eu não poderia começar nosso papo se não perguntando para você. E aí, minha cara, no final do dia, ou melhor, no começo do dia, não no final, como foi e quando foi que você conheceu a teoria das restrições? Ô, Fabiano, eu nunca tinha ouvido falar disso até um ano e meio atrás. Literalmente, para mim, foi absolutamente novidade, não conhecia, nunca tinha tido contato, nunca tinha visto nada a respeito, nenhum comentário a respeito. A Vale surgiu com uma questão de inovação, de melhoria de gestão de projeto, e eu fui desafiada a conhecer a teoria das restrições e aplicar num projeto que no momento eu era a líder do projeto para desenvolvimento da engenharia, e foi assim espetacular. Assim, logo nos primeiros contatos que eu tive a oportunidade de participar de um treinamento, e nesse treinamento a gente fez uma dinâmica mostrando a questão de multitarefas e quanto ele era danoso, e isso foi assim uma quebra de paradigma na minha cabeça, que eu falei assim, de todo aquele monte de teoria, de metodologias que a gente já estudou, essa tem possibilidade de dar certo. Essa eu vou tentar com mais carinho do que o de normal, porque eu acredito que pode dar certo. E assim foi. Pô, sensacional. E ao longo dessa trajetória, Tereza, de aproximadamente um ano e meio, como você bem colocou, virando a página, existe algum ingrediente, existe algum ponto específico da teoria das restrições que eventualmente você tenha trazido para a sua vida pessoal e ao trazê-lo, você acredita que ele tenha sido contributivo? Fabiana, é muito legal essa pergunta, sabe? Porque a gente começa a trabalhar com as pessoas que já tiveram contato, ou as pessoas que não são lá muito, talvez não muito conhecedoras do assunto, né? E elas falam assim, não, eu sei tudo. Então, quando a gente fala assim, o fato de você ter a humildade e estar sempre aberto a buscar algo melhor, algo diferente do que você está fazendo. O fato de você ter respeito e você conseguir ouvir a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está contribuindo com você. Não é ouvir, não é estar ali só para falar assim, olha, tô aqui, eu sou muito legal. Não é isso, é uma ação genuína, é estar ali de verdade, presente, e tá ouvindo e tendo respeito por essa pessoa, faz com que o ambiente todo fique melhor. E quando você começa a ajudar de uma maneira ativa essa pessoa, o trabalho flui, a questão de você identificar o problema e buscar a solução, de repente ela não é mais uma guerra entre empresas, ela não é um estica-puxa, ela é algo que vai acontecendo e acontece de uma maneira muito mais fluida,
E quando você percebe isso no seu campo profissional, que ele é bem mais complexo, né? Quando você traz ele pessoal, que você vê assim, poxa, basta eu ouvir uma pessoa com vontade, né? E eu querer melhorar, que tudo fica mais fácil, por que não? Então tem muita coisa, Fabiano, não é um ou outro, não, é algo, não é só profissional, ele começou como profissional, mas decididamente não é profissional. E para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui, sejam bem-vindos a conversar com a Tereza. Vocês estão vendo eu vindo para cá, para minha esquerda toda hora, porque eu estou anotando. Conversar com a Tereza sem anotar é impossível, porque, olha, eu vou fazer o meu melhor para internalizar o que eu entendi, né? Você tocou de uma forma muito tranquila em alguns pilares fundamentais da teoria das restrições, né, Tereza? Nunca diga eu sei, o quarto pilar. Você trouxe o ambiente pode ser melhor, ou seja, harmonia. Você trouxe a guerra do stick-puxa, ou seja, todo e qualquer conflito pode ser resolvido. E você traz ali, no meu entendimento, a essência, quando o Dr. Goldert resume gestão de pessoas, nessa palavra tão curtinha, mas que infelizmente muitas das vezes está em falta, que é o respeito. Muito bacana o lugar que você me leva aqui para essa reflexão. E virando a página, trazendo para o seu dia a dia, que eu sei que é, como possivelmente aqueles que nos ouvem, bastante intenso, qual é o aspecto, se é que existe algum aspecto da teoria das restrições, que você destacaria que tenha sido contributivo à luz, inclusive, de todo o cabedal que você tem, por óbvio, ao longo da sua carreira, de outros métodos, outras metodologias, que eventualmente tenha sido contributivo, Tereza? O Fabiano, como não é, quando a gente não tá, a teoria das restrições não é um conjuntinho de regras e coisas que você encaixa numa prateleira e vai aplicando, e vai tirando conforme você precisa. Como eu falei, é uma coisa, é um bichinho que te morde, que faz você ter ações diferentes frente às dificuldades, aos problemas, e tratar de uma maneira diferente. Então, assim, você enxerga o problema de uma maneira diferente. Você tem ferramentas para isso? Tem, mas é o fato de como você olha para eles que faz a diferença. Eles estão ali, eles existem, outras metodologias também identificam, mas como eu falei, esse fator humano envolvido, essa questão de você olhar, as pessoas são boas, né? De você ter efetivamente esse cuidado. Você traz um ambiente de segurança, você cria um ambiente de segurança, e com esse ambiente você consegue desenvolver as coisas, muitas vezes pegando essas ferramentas das outras metodologias, muitas vezes você consegue, inclusive, trazer para dentro, não precisa ser não precisa ser exclusivo, né? Não preciso tirar, não preciso falar, isso não funciona, isso é ruim, não, você pode trazer para dentro, as coisas podem casar, e ter essa harmonia, Fabiano, é excepcional. Dito isso, minha cara, e já indo para os finalmente aqui em respeito ao seu horário, na prática, quando foi, se é que você teve, algum momento que você falou assim, uou, isso aí é a teoria das restrições na prática? Teve algum momento específico em que você se deparou e falou, putz, é isso aí? Ou não? Fabiano, não dá para falar um ponto só, porque como para mim isso é muito recente dentro da minha vivência, isso é muito novo, então a todo momento eu ainda pego essas coisas no ar, sabe? Tipo assim, esse tem potencial. Mas assim, um dos pontos que chamou muita atenção quando a gente fala do desenvolvimento de engenharia e tal, né? Foi o fato da gente fazer os full kits. Os full kits foram muito importantes, assim, para a gente dentro da engenharia, de perceber, quando eu comecei efetivamente com a projetista, que eu tinha todas as informações, todo aquele arcabouço de informação, e eu consegui entregar isso de uma vez para a projetista, isso eu virei assim,
aqui tem muita coisa para dar certo e para funcionar, e ninguém colocava fé que a gente ia conseguir fazer esse trabalho a tempo de entregar, e a gente conseguiu e trouxe pessoas que normalmente a gente não traz para esse momento do projeto, naquele momento. Então foi assim, foi um dos pontos principais, assim, de você ver assim, nossa, isso daqui tem muita chance de dar muito certo, tem o caminho, ainda mais depois que a gente constrói junto o CCPM, né, a corrente crítica. Então aquilo é desafiador, a primeira vez que você olha a corrente crítica, você vê assim, gente, será que eu vou conseguir cumprir tudo isso que está falando? Ok, tem o pulmão, mas será? Isso aí. E quando você começa, assim, quando você traz assim, um full kit, quando você começa a trazer esse ambiente de colaboração verdadeiro, parece que as pecinhas vão se encaixando, é excepcional. É muito bom. Gosto, viu, Fabiano? Gosto. Gosta, estuda, Isso. gosta, questiona, estuda, critica de novo, e Desafia aí de vez em quando. faz com que a nossa régua, literalmente minha régua, sempre dá um toquinho para sempre subir o sarrafo. Então, minha última pergunta, ela acaba sendo redundante, porque minha última pergunta é: quais são os primeiros passos que você sugere, Tereza, para alguém que quer conhecer a teoria das restrições? Por que ela é redundante? Porque quem te escutou até aqui, vendo a sua competência, a sua eloquência, o seu entusiasmo e por óbvio, nos resguardando por questões de compliance, não falamos e não era o objetivo de falar de resultado, mas você com a sua equipe tem bastante. E aí? Quais são os primeiros passos de quem quer conhecer esse trem aí? Essa tal de teoria das restrições. Olha, Fabiano, começando pelo seu café, tá? Eu acho assim, tem conteúdos ali excepcionais, tem outros colegas que tiveram a oportunidade de participar desse bate-papo que eles dão uma visão excepcional. Eu sugiro a leitura do livro A Meta. Ele realmente, apesar de vocês falarem que a leitura é simples, para mim ela não foi simples, tá? Eu já vou começar falando, a leitura não foi simples. Eu parava em alguns momentos e era assim, gente, mas como assim? Peraí, será que eu entendi direito? E eu voltava para reler porque ele dava alguns bugs na minha cabeça, sabe? De ver assim, ó, mas e é excepcional quando você consegue trazer isso, fazer o paralelo com o seu dia a dia. Então, a leitura da Meta é muito legal. E assistir os vídeos né, os cafés, as entrevistas, as pílulas que tem, principalmente no seu canal, tá, Fabiano? Eu acho que é um caminho excepcional. Agora, eu recomendo também ler A Escolha, tá? Belo livro, Como né? uma segunda leitura, A Escolha. Ouso discordar em rede nacional da sua fala, porque você não leu, você estudou o livro A Meta. Então, quando você estuda, eu acredito que não só, mas inclusive o livro A Meta, o desafio é outro, né? Então, aí fica aquele negócio, você lê um parágrafo, não é possível, não entendi. Deixa eu Será que eu voltar. entendi mesmo? Será que é isso mesmo que ele tá propondo isso? Calma! É isso aí, sensacional. Tereza, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar aqui a sua experiência. O Dr. Goldert, ele tinha uma definição de champion para profissionais que trabalham com a teoria das restrições. Então, o que eu vou falar agora é de CPF para CPF. Na definição do Dr. Goldrat, champion era aquela pessoa que estava disposta a colocar em risco a sua reputação e a sua carreira para, junto com uma equipe, implementar a teoria das restrições. E eu tenho a plena tranquilidade em dizer do fundo do coração e com muito respeito à profissional que você é, que realmente você é uma champion da teoria das restrições, e eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade em alguns momentos aprender com você, trocar com você, e tenho certeza absoluta de que a Goldrat, ela não é a única fonte da teoria das restrições no mundo, ainda bem.
Eu não sou a única fonte da teoria das restrições no mundo, ainda bem, e que você possa continuar contribuindo com a sua competência, com o seu entusiasmo, com a teoria das restrições, na ampliação dela, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Então, foi um enorme prazer. Fabiana, o prazer é todo meu, assim, as nossas conversas são sempre muito ricas, eu gosto muito de conversar com você, e realmente colocar uma pimentinha é sempre bom, né, Fabiana? A gente, como você mesmo fala, né, a gente saber fazer pergunta, ou dar aquela cutucada para ver de onde vai sair a resposta, é sempre excepcional, então... Tamo junto, conta comigo sempre no que eu puder ajudar, e eu vou continuar te procurando, viu? Pode ficar tranquilo. Fantástico. Você realmente é uma profissional que estabelece relações verdadeiramente ganha-ganha. Então, para vocês que acompanharam, escutaram a doutora Tereza, tenho certeza que aprenderam bastante, espero que vocês tenham ficado curiosos para estudar um pouquinho mais sobre a teoria das restrições. Muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, a teoria das restrições na prática. Por falta de tchau, adeus, e nós nos vemos por aqui. Tchau!